Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro. Estamos na 23ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, nós temos aqui, nesse evangelho de hoje, nesse dia 12, desta terça-feira, Jesus que sobe a montanha, você se elevar, né? Sempre uma ascese, se elevar a montanha para rezar, para o encontro com Deus. Então, é importante que a gente sempre, num primeiro momento, faça a nossa oração para que a gente tenha mais força, discernimento para fazer as escolhas. E aí ele faz as escolhas dos apóstolos. 12 apóstolos, 12 significa a totalidade. É importante que ali tinha discípulos, tinha uma multidão e ele escolhe 12 apóstolos. 3 categorias de pessoas diferenciadas. A multidão, que muitos eram curiosos ou queriam alguma coisa, algum benefício, né? Isso acontece até hoje, grandes multidões, né? Às vezes até algo, né, apoteótico, né? Em que muitas pessoas estão ali e nem sabem muito bem, né, o que estão fazendo ali. Então não é só estar ali num show, não é assim por diante, mas é importante ter a consciência do que é ser cristão e vivenciar esse ser cristão, como nos diz a primeira leitura de hoje também de São Paulo, né? E essa é a multidão. E às vezes a multidão até aqui, aquela multidão que Deus multiplicou os pães e que estava ali querendo mais pães, né? Então é uma multidão também que quer sempre fazer de Deus um empregado daquilo que eles querem, daquilo que eles não se colocando nas mãos de Deus, mas querendo o seu milagre apenas, né? Então essa grande multidão que a gente até hoje ainda tem. Depois os discípulos são aquelas pessoas que buscam a Deus, que buscam se espelhar em Cristo para que a sua vida seja e ele seja sal da terra e luz do mundo. Nós todos somos chamados a sermos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos, apóstolo que significa enviado para uma missão, né? Enviado com poder, né? É interessante porque os apóstolos, eles trazem em seu bojo o poder de Jesus, que é atribuído, inclusive, no domingo passado a gente via o poder da comunidade. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. O poder que Jesus, inclusive, colocou a Pedro na sua profissão de fé. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, eu te darei as chaves do reino de Deus, dos céus. Tudo que ligares na terra será desligado no céu, tudo que desligares será desligado. Ele dá esse poder aos apóstolos, né? E a gente tem a tradição apostólica, os papas, os bispos, e todos nós devemos manifestar essa tradição apostólica. A multidão, ela vem, mas nós devemos orientar essa multidão, orientar de maneira assertiva,
né? Não é simplesmente vem e a gente não orienta, não. Os pastores, eles devem sempre orientar, né? Então a gente dá graças a Deus pela igreja. Então sempre a gente observar atentamente o que a igreja diz, né? O Papa Francisco, os bispos, as conferências episcopais, né? Para que a gente possa direcionar as coisas realmente para Cristo, porque nós somos Igreja de Jesus Cristo, una, santa, católica, apostólica, romana. Então que a gente tenha essa vocação, sinta esse chamado. Nós somos vocacionados, nós somos discípulos missionários, uma missão apostólica também. Então todos nós também temos esse chamado, recebemos esse chamado, e que a gente possa dar um grande sim, não só com palavras, mas com a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.